Olá, amigos, bem-vindos de volta. Hoje é quarta-feira, é o dia do meio da semana e o último dia do ano. Então, feliz último dia de 2025. Assim, a temporada de 2025 termina. Ou seja lá o que dizem sobre isso, eu ouço isso o tempo todo no Instagram quando estou rolando meus Reels. Bom, muita coisa aconteceu no episódio final de 2025. Antes de entrarmos em qualquer um desses dramas, eu só quero mostrar para vocês uma unidade ucraniana totalmente livre de drama fazendo yoga matinal na neve, só porque sim. Último dia do ano, vou mostrar isso para vocês. Nada acontece aqui, não tem drama, não tem propósito, é só algo legal, só algo saudável. Esses soldados fazendo suas, eu não sei como chamar isso em inglês. Essas posições, vocês sabem essas posições. Sabe, mães de futebol fazem isso muito, eu já fiz isso muito, e isso é realmente legal. Certo, chega dessa coisa pacífica, vamos entrar no drama, bem, o primeiro drama. Putin decidiu convocar os reservistas russos. Ele emitiu um ukaz, ou decreto, para convocar reservistas russos que já cumpriram o serviço militar obrigatório e agora estão na reserva ativa. Reserva ativa, últimos anos de recrutas que cumpriram o serviço militar obrigatório. E o motivo para isso é que locais importantes na Rússia precisam ser protegidos. Então eles não vão ser enviados para a Ucrânia, porque precisam proteger locais importantes na Rússia. Pegadinha. Eles serão enviados para a Ucrânia, para a linha de frente, pois é assim na Rússia. Bem, esse o caso foi assinado. O que pode ser esperado para esses reservistas que agora vão para o treinamento para guardar locais importantes? Tem um vídeo para você aqui. Isso vem de Huliapole, no sul da Ucrânia, e vemos cerca de mais de 40 russos simplesmente marchando na linha de frente. Sem veículos de combate de infantaria, sem blindados de transporte de pessoal, sem tanques, nada além de pés, 2 pés. Ah, pegadinha. Alguns têm um só pé, pois, como se sabe, a Rússia é famosa por seus batalhões de aleijados que avançam em linha reta. Sem padrão nenhum. Simplesmente marcham pela estrada, não pelo campo. Só marcham em direção às posições ucranianas e absorvem um pouco daquela doce munição ocidental com seus corpos. Foi isso que vimos ontem na direção de Huliapola, no sul da Ucrânia. É isso que os reservistas podem esperar quando estão sendo convocados agora pelos Ukas de Putin. Aliás, se você está se perguntando o que aconteceu com essa coluna que avançou homem por homem desse jeito, eu tenho um vídeo bem curto para você. Aconteceu o que sempre acontece. Isso quase acontece diariamente nas linhas de frente. E eles foram transformados em adubo para as futuras colheitas que vão ser cultivadas nesse campo. Todos eles se foram por causa dos bombardeiros pesados ucranianos Baba Yaga, bombardeiros pesados, eles se foram. Explodidos, dormindo com os peixes, enviados aos criadores, virando adubo para girassóis. É tudo que tenho por agora. Também vamos para Topropilha, tenho certeza que você já ouviu esse nome. Outra coluna atacou as posições ucranianas, mas desta vez essa coluna específica tinha quadriciclos. Olhe para esses veículos, certo? Claro, eles não são blindados nem nada, eles só são muito rápidos e ágeis. Esse é o ponto forte deles, e geralmente é aí que as vantagens acabam. Eles foram destruídos em pedaços. Temos vídeos, mas não vou mostrar. O que eu quero chamar sua atenção é para o primeiro cara no quadriciclo com um colete neon. Se você pensar bem, já esteve em treinamento na Estônia, Estados Unidos da América ou Alemanha, não importa. Você está em treinamento e eles usam esses coletes neon. Porque são os oficiais que vigiam a área de treinamento e garantem que recrutas ou trainees ajam corretamente, atirem na direção certa, usem munição adequada e não apontem armas para outros. Ninguém se perde, esse é o objetivo deles. Mas se um soldado russo usar isso na linha de frente, você pode deduzir informações diferentes disso. Por que eles usariam isso? O objetivo número 1 é se camuflar se o seu objetivo é se tornar realmente visível. Isso pode indicar a qualidade das tropas. Se alguém precisa ser muito visível e está na linha de frente, podemos supor que deve ser neon. Assim, todos podiam vê-lo, saber que ele é o líder e seguir suas ordens. Por que você precisaria fazer isso? Bem, quando o nível de treinamento dos seus soldados é extremamente baixo. Eles não precisam pensar, só seguir o cara do colete neon, fazer o que ele faz e ouvir suas ordens. Com algum treinamento, o colete neon deixa de ser necessário. Você pode simplesmente, você já sabe o que fazer,
Mas se não tiver isso, precisa colocar alguém com colete neon na frente do comboio. Esse colete nos dá muito mais informações do que você imagina. Agora, meus amigos, vamos viajar para Moscou ontem, dia 30 de dezembro. Então, um dia antes do Ano Novo, a Ucrânia atingiu algumas infraestruturas elétricas em Moscou e algumas subestações ao redor de Moscou. Normalmente, quando atingem, os russos consertam rápido. O mesmo ocorre na Ucrânia. Quando os russos atingem em Kiev, a Ucrânia conserta bem rápido, mas desta vez algo foi diferente, muito diferente. Uma subestação foi atingida e por várias horas todo um distrito de Moscou, Ramenskoye, ficou sem energia. Estamos falando de 600 mil pessoas sem eletricidade nesses prédios de apartamentos altos? Isso é o quê? 15 andares e extremamente largo, então um desses prédios abriga uma vila inteira. Estamos falando de quê? 1.000, 2.000 pessoas em apenas um prédio e sem eletricidade? E a eletricidade também está ligada aos sistemas de aquecimento central, já que as bombas e tudo mais dependem dela. A água quente não chega aos radiadores, o que significa que os graus negativos em Moscou agora estão entrando nesses apartamentos, sem aquecimento, sem eletricidade. Então todas essas pessoas, estamos falando de 500 mil de pessoas ou mais, estão no frio. E sim, é exatamente neste momento que os russos realmente implantaram geradores móveis. Temos o momento exato gravado em que a eletricidade voltou, ou melhor, quando o gerador móvel foi ligado. Quando eu digo geradores móveis, na verdade quero dizer geradores sobre rodas. Moscou tem esses geradores de emergência que são caminhões que têm esses grandes geradores na parte de trás. E eles podem ser enviados para qualquer cidade, área ou distrito que esteja sem eletricidade. E Moscou enviou dezenas deles para o distrito de Ramenskoye. Isso mostra que a situação estava ruim. Os russos normalmente resolvem isso rápido em Moscou. Se enviaram esses, é porque sabem que não podem resolver rápido, caso contrário, não teriam enviado. Então esse ataque por algum motivo deixou a energia fora por muito mais tempo do que os russos esperavam. Os chamados especialistas da empresa Rosseti região de Moscou restabeleceram o fornecimento de energia para cerca de 70% dos consumidores no sudeste da região de Moscou. A Rosseti afirma que o apagão foi causado por um desligamento automático em uma subestação de 110 kW. Além disso, eles também afirmam que durante uma inspeção adicional na subestação foi detectado um dano em equipamentos de alta tensão como resultado do lendário curto-circuito russo. O texto está engraçado. Aqui vemos os geradores móveis funcionando. Estão sendo trazidos enquanto algumas pessoas os filmam. A questão é que, se você está tentando manter o aquecimento e a eletricidade funcionando para 500 mil de pessoas com geradores móveis movidos a diesel, é possível. Mas isso não resolve, é só um grande paliativo. Agora já consertaram o problema na subestação. Mas isso só mostra que, se a Ucrânia decidir atacar certos pontos fracos na rede elétrica de Moscou, eles conseguem cortar a eletricidade e o aquecimento de áreas enormes. A questão é, eles querem fazer isso no futuro? A situação mostra que é possível, se houver tensões internas em Moscou. Os ucranianos talvez queiram aumentar isso, querem aumentar a insatisfação do povo, querem levá-los às ruas, então essa é uma maneira de fazer isso. Certo, chega disso. Russos sentados no frio, isso é tudo mentira. Em São Petersburgo, olha, eles estão ganhando um spa de graça. Na Rússia, você costuma receber coisas grátis do Estado, como batatas. Quando seu filho morre na linha de frente, talvez alguém ganhe um micro-ondas ou um freezer. Bem, nesta rua específica, os moradores de São Petersburgo estão ganhando um spa gratuito de vapor, saunas e água quente. Esse carro fazia um spa todo inverno. Quando as temperaturas negativas chegam, é a temporada das fontes de vapor em SH, na Rússia, o que significa que essa velha tubulação da infraestrutura soviética, instalada nas décadas de 60 e 70, geralmente é o caso. O ciclo de vida delas terminou e agora vão badabim, badabum. Por causa da pressão do congelamento e do calor, e aí acontecem as fontes. Ou, em casos muito raros, acontece um spa gratuito. Saunas a vapor por toda a rua, pessoas andando por uma sauna a vapor gratuita, em temperaturas negativas. Aliás, a água é fervendo, as pessoas acabam se queimando. Então esse é o presente do Estado, é o Estado retribuindo ao povo. Spa grátis,
Seu filho morreu na linha de frente. Aqui está um spa gratuito para você e seu carro. Veja aquele carro sendo lavado. E sobre esse mesmo assunto, eu trago para vocês um casal russo feliz dizendo por que eles amam viver na Rússia. Se você perceber, é mais como nós amamos viver na Rússia. Mas vamos ver, nós somos felizes, estamos contentes de viver na Rússia. Definitivamente não gostaríamos de viver em outro país. Gostamos de tudo aqui, estamos felizes e orgulhosos. Isso é o mais importante. Nós estamos felizes, estamos orgulhosas, digamos assim. Sim. Isso é tudo, é só isso. Certo, estamos chegando lá. A única coisa que nos preocupa, claro, são nossos filhos e a guerra. Nada demais, nada demais. Pelo menos quando o sol morrer, ganhamos um micro-ondas novo ou batatas. Sim, esse é o único momento em que eu gostaria. A gente queria que tudo isso acabasse logo, porque a gente se preocupa com os meninos. A gente tem o sol. A gente tem um sol para nossos meninos. Esse é o único momento, e temos muito. E há muitos anos a gente vem lutando com o gás. Esse é o único outro problema. Já estamos listando 2 problemas. Ei, eu pensei que eles amavam tudo, mas eles não gostam da guerra, não gostam do problema do gás. Há problemas nos sistemas de esgoto e gás. Agora são 3 questões. Sistema de esgoto também. Achei que eles amavam morar na Rússia e tudo lá. Isso é a única coisa que nos incomoda. Eu gostaria de ligar para a linha direta do Putin sobre isso, mas não tenho certeza, droga. Será que isso é uma indireta para o Putin? É isso. No mais, tudo bem. Quero dizer, graças a Deus, o gás já foi ligado, mas ainda há problemas com o sistema de esgoto. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, quando você anda pela rua, as pessoas jogam tudo direto na estrada e o fedor. Agora, esse é o 4º problema da guerra. Gás, gasolina, escassez, esgoto e agora o lixo. Estão criticando a Rússia só por ser a Rússia? Essas pessoas realmente gostam de viver lá ou na verdade odeiam? E elas aprendem a mascarar isso por trás desses sorrisos? Caso contrário, seriam internadas. Bem, você me diz, sim, esse é o único lado negativo. Você já listou 4 grandes problemas, problemas muito sérios. Se ao menos esse problema pudesse ser resolvido. É tão estranho. Quero ligar para Putin, acho que ele está comentando, mas não tenho certeza. Temos grandes problemas no nosso estado, mas eu não sei. O que eu sei? Sou burro? Eu gostaria de ligar diretamente para Putin, mas eu sou um cidadão burro. Ei, o que eu sei? Eu odeio meu país? No meu país há 4 grandes problemas, mas ainda somos felizes aqui. Então essa é a impressão que você tem desses russos das entrevistas. Listam grandes problemas e depois mascaram isso. Eu amo meu país. É tão estranho. Se você estudar a mentalidade, é um fenômeno psicológico estranho que acontece na mente dos russos. Agora, amigos, pela última vez em 2025 quero citar alguns membros mensais do Buy Me a Coffee. Esses são os heróis do canal e de 2025, pois mantiveram o canal funcionando. Quando o YouTube oscila, o Buy Me a Coffee permanece muito estável. Então já conhecemos Nylander. Muno Mungel. Bem, esses 6 em Estônia geralmente representam o U, que é o O com a onda em cima. Então, é Menu Mungel que não consigo traduzir porque é muito estranho em estoniano. Terceiro, Rebecca Harrington. Depois temos escuro em estoniano. A gente fala H, a gente só fala tipo, cavalo é Kopuni ou Kobur. Você pode tentar falar? E finalmente, Gary Miley, obrigado a esses caras e senhoras. Também, se tiverem algumas mulheres aqui, obrigado. E se você gosta do meu canal e quiser apoiar, então me pague um café, o link está na descrição abaixo. Mas agora, meus amigos, algumas notícias mais sombrias para a defesa ucraniana, especificamente no sul da Ucrânia, Juliápole. Porque cerca de uma semana atrás, os russos conseguiram capturar um dos pontos de comando do batalhão ucraniano em Juliápole, na cidade. O avanço russo na cidade foi muito rápido nas últimas 2 semanas. Eles avançaram por mais da metade da cidade e romperam a defesa ucraniana nesta área. Tem sido realmente ruim. Agora a situação foi estabilizada, reforços do lado ucraniano foram enviados. Mas o problema era que um posto de comando de um batalhão nunca deveria ser capturado em nenhuma situação, se fosse capturado. Até então, todos os documentos já deveriam ter sido destruídos. O drama foi que o posto de comando foi abandonado pelos oficiais superiores e pelas tropas que o protegiam.
deixando todos os documentos, planos, pertences pessoais e passaportes dos soldados lá. É muito ruim. Syrskyi, chefe do Estado-Maior do Exército Ucraniano, iniciou investigação sobre isso. E eles devem mesmo, claro, porque isso é quase uma atividade criminosa. Fazer isso é, ou negligência, ou um grande desvio, um erro. Bem, isso deve ser investigado. Forças ucranianas perderam um posto de comando em Juliópolis, permitindo o avanço russo após a 102ª Brigada falhar na defesa. Syrskyi disse que as forças ucranianas tiveram a oportunidade de destruir os equipamentos e materiais antes de recuar para evitar que caíssem nas mãos dos russos, mas não conseguiram fazer isso. Syrskyi afirmou que o comando do batalhão poderia ter sido diferente e que reforços da 5ª Brigada de Assalto já se dirigiam ao batalhão quando o posto de comando foi abandonado. Então, isso foi um grande erro da liderança da 102ª Brigada Ucraniana e foi um sucesso para os russos. Eles pegaram todos os documentos, planos e localizações de defesa. Foi muito ruim. A investigação começou e é essencial que todos comentem, pois o silêncio tornaria a situação mais semelhante à da Rússia. Quando isso acontece e tudo é abafado, sem investigação real, ou se ocorre um bode expiatório, acaba pulando pela janela. Precisamos entender o que aconteceu, tirar conclusões, aprender com isso e evitar que se repita. Mas, novamente, agora indo para algumas boas notícias, algumas notícias comoventes, algumas notícias sobre churrasco. Aquece meu coração ver a infraestrutura de petróleo russa queimando até virar pó, especificamente a refinaria de petróleo Tuapse, na cidade portuária de Tuapse. Nós temos esse vídeo, é realmente bonito, mas ouça os sons. São sempre os russos locais, filmando tudo e dando sua própria personalidade a isso. Apenas ouça. Eu não consigo traduzir uma das palavras. É presente, mas o resto das palavras eu não consigo traduzir. Porque a língua inglesa não tem a sujeira disso. E as mulheres disseram que Maros alguma coisa, então o Papai Noel chegou e o homem está dizendo, presentes, de uma maneira bem suja. Que acho que ele está dizendo, essa é a nossa árvore de Natal queimando? Ou algo assim? Eles não ligam, porque os russos, eles não veem isso assim, Eles não se identificam com o bem-estar estatal. Enquanto um estoniano, talvez, se conectaria mais com o bem-estar do país como um todo. Eles só têm essa ideia de império, mas na verdade se veem suas próprias refinarias antigas pegando fogo, eles riem e fazem esses barulhos de macaco, sabe? Drones ucranianos atingiram o local. O que foi atingido? Neste vídeo, podemos ver essas 4 de, na verdade, 6 chaminés que podemos ver em outras fotos do incêndio no topo do solo, sendo essas chaminés específicas, estando nesta área específica 6 chaminés. Bem ao lado da torre de destilação. Me corrija se eu estiver errado, mas a torre de destilação é onde o óleo é aquecido. Todos esses derivados do petróleo, como querosene, gasolina, diesel, maçute e óleo combustível, vêm dela. Isso é o coração, a mente e tudo da refinaria. E o fogo estava aqui, então os ucranianos atingiram o local certo. Especificamente, deixe-me também mostrar a geolocalização dos incêndios e das chaminés, então essas áreas, ambas são as chaminés. O fogo está um pouco à esquerda disso, então exatamente na área da torre de destilação, o que significa que esse absorvedor do fogo foi destruído. Frio, uau! Por fim, quero mostrar como os russos estão espalhando essa informação por todos os lugares que podem. Reabriram o Teatro Dramático de Mariupol. Eles o reformaram bem, foram eles que destruíram, e não apenas destruíram. Veja este vídeo de 10 de abril de 2022, eles destruíram o Teatro Dramático de Mariupol. E na frente dele, com grandes letras brancas em russo, está escrito Deti, que significa crianças. Porque havia cerca de 500, 600 mulheres e crianças se refugiando da aviação russa naquele teatro dramático. Como os russos reagiram ao ver essa grande letra? Quando eles lançaram 2 bombas planadoras de 500 libras naquele teatro dramático, matando a maioria das pessoas que estavam se refugiando.
Esse teatro dramático, que agora foi reaberto e renovado pelos russos, literalmente foi construído sobre os ossos das crianças e mulheres ucranianas. Isso. Eu não sei muito o que acrescentar a isso, mas isso é uma atrocidade. É horrível e eles vão pagar por isso. Os ucranianos não vão esquecer e eu estou garantindo que ninguém no Ocidente esqueça. Eu sei que é um assunto um pouco sombrio para terminar, mas quero desejar um feliz último dia, felizes últimas horas de 2025. Ainda não posso desejar feliz ano novo, mas desejo boas últimas horas dele. Vá se divertir, passe esse tempo com sua família e amigos, abra uma cerveja gelada, esqui, é por minha conta. Na verdade, eu não poderia dizer isso porque seria muito caro. Divirtam-se, meus amigos. Obrigado por estarem comigo em 2025, obrigado por estarem com a Ucrânia em 2025. Eles percebem o apoio e que vocês estão informados sobre o que ocorre lá. Nas conversas, eles não falam da guerra, pois sentem que todos já sabem o que ocorre lá. A empatia de vocês pelas famílias ucranianas já é um grande apoio e causa grande impacto no Ocidente. Só de serem receptivos e talvez contestarem a narrativa de outra pessoa, se isso surgir em uma conversa, vocês já causam impacto com isso. Então, parabéns. Até o meu próximo vídeo, que será no ano que vem. Legal, será no dia 5 de janeiro, não antes. Estarei em um spa antes disso, preciso ir para um spa. Então, eu vejo vocês no dia 5 de janeiro de 2026, certifiquem-se de voltar até lá. Slava Ukraini e tchau.